prazer estar aqui com vocês. Vamos para o nosso exercício, para a nossa Academia do Espírito. Hoje, abrindo o livro de Chico Xavier e Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, que aliás eu recomendo para vocês. É um livro onde Emmanuel escolhe trechos do Evangelho, trechos curtos, e faz uma interpretação muito interessante, muito profunda do Evangelho. Vale para todas as religiões, vale para todos os pensadores. É muito interessante, é da coleção Fonte Viva, são alguns livros, mas cada trecho isoladamente já tem um valor muito grande. E ele é muito útil para quem quer descobrir qual é o tema da palestra de hoje. Por quê? Porque assim como a gente faz o Evangelho na casa da gente, quem faz o Evangelho no lar sabe disso, a gente escolhe os trechos ao acaso, os trechos abrindo no que a gente acha que é em qualquer lugar, e abrindo assim, a gente vai descobrir depois que o tema escolhido foi aquele que a gente precisava ouvir. Exatamente aquele que a gente precisava ouvir. Dessa forma, então, a gente também escolhe, por assim dizer, ao acaso, o tema da noite, para ver o que os palestristas querem falar para a gente hoje, né? Os desavisados podem achar que o palestrista sou eu, mas o entregador de pizza não faz pizza. Hoje nós viemos conversar sobre as relações humanas. Relações humanas é desses temas que abrangem a todos nós. Quem não está afetado, quem não reflete sobre essas questões, especialmente depois do feriado, em que a família se une, se você não se deixou pegar pelo fígado, que é ficar com os rancores, deixar alimentar as diferenças e os conflitos. Eu sei que em família de espírita não tem conflito, mas é só uma teoria, né? A gente pode admirar as relações humanas, e é esse o convite da nossa noite: admirar, refletir, pensar sobre elas. Mais do que falar assim, fulano é horroroso e eu sou bacana, como a gente tanto gosta de falar, né? O problema é sempre dos outros. Hoje a gente precisaria pensar as relações humanas. E o trecho escolhido por Emmanuel para pensar a respeito disso é um trecho muito conhecido de todos nós, pelo menos quem já foi até uma cerimônia de casamento conhece, que fala assim: o que Deus uniu, o homem não separe. É um trecho do Evangelho que é muito desafiador para todos nós. Por quê? Porque há muito tempo a gente está vivendo esse pulsar das relações humanas. A gente se junta, ora se separa. Ora você se sente próximo das pessoas, ora você se sente distante. Isso não são só os jovens que ficam com um ou com outro. Há jovens que nas baladas disputam quantos cada um beijou. Menos de 20 não está com nada, né? Tem que ser de 20 para cima. Não são só os jovens que têm essa situação. Nem são só aquelas pessoas que já casaram 3, 4, 5 vezes, que têm essa experiência do juntar e do separar. Mesmo quem está no mesmo casamento há muito tempo sabe muito bem que tem momentos em que o casal está mais unido e tem momentos que está mais separado. E não é só no casamento. Irmãos, se você for avaliar a tua vida, a tua vivência com seus irmãos, você vai ver que teve momentos que você se sentia mais próximo e teve momentos que você se sentia mais distante, por fatores os mais variados, né? Todas as relações humanas são assim. Teus colegas de trabalho são assim, amizades. Hoje com o Facebook a gente encontra muito pessoas que a gente se formou junto no primário, no ginásio, etc. Aí você vê aquelas pessoas que você era super amigo e encontra, são estranhos. Uns velhos barrigudos, careca,
as mulheres toda loira, né? É uma coisa estranha, a gente revê as pessoas, mas a gente percebe que aquilo que foi muito próximo num tempo, de repente fica meio distante. É lógico que você pode realimentar, fica uma sessão naftalina, né? Todo mundo lembrando das coisas, vai tirando das coisas do baú, aquele cheiro de naftalina, mas depois acaba pegando às vezes e você retoma muito daquela amizade antiga. O que nos separa? O que nos une? O que vocês acham que separa as pessoas? Separa mesmo, de verdade. O tempo é uma delas, né? É uma das coisas que separa a gente. Mas tem muita coisa a mais que separa. Por exemplo, no ambiente de trabalho. Vamos supor que num certo ambiente de trabalho tenha fofoca. É raro acontecer isso, né? A fofoca não separa as pessoas? A traição não separa as pessoas? A maledicência, a inveja, né? Quem nunca viveu uma situação assim e não percebeu que o que parecia até ontem junto passa a ser amanhã inimigos mortais? Às vezes no ambiente de trabalho todos são colegas, aí surge um boato de que o chefe vai sair do cargo e o cargo vai ficar vago. Aí todos os amigos, colegas, unidos para tudo, passam a disputar aquele cargo. Já viveram isso? Como diz Paulinho da Viola, irmão desconhece irmão. Porque na hora do dinheiro, na hora do cargo, na hora da vaidade, as coisas se revelam. Parecido com o irmão que era muito unido até o momento da herança. E ali as almas se revelam, os interesses se revelam e as pessoas acabam mostrando as suas tendências, os seus interesses. E o que nos une? O que nos une, por exemplo, no campo do casamento, vocês já pensaram como a palavra matrimônio e patrimônio estão próximas? Matrimônio e patrimônio. Tem um ditado que fala assim: na casa que falta pão, todo mundo fala, ninguém tem razão. É difícil um casamento sobreviver a uma crise financeira, não é verdade? Desemprego, quando faltam as coisas dentro de casa, as discussões por qualquer coisa já começam a radicalizar. Outra coisa que junta muito as pessoas, que parece que logo depois de casado o casal é muito unido, é o sexo. Lógico que o impulso sexual une muito as pessoas. Só que o problema dessas coisas de patrimônio, de sexo, de beleza, é que elas vão passando. Não tem jeito. Você pode fazer implante na careca, pode tirar uma barriga, pode fazer o que for, mas gravidez, gravidade, né? As coisas vão passando, vão acabando. Se você pegar historicamente, por exemplo, o homem, eu tento imaginar lá no início o homem primitivo. Como é que os nossos antepassados tiveram que fazer para sobreviver? Vocês já pensaram a respeito disso? Enfrentando as feras. Nós somos os seres que têm os melhores, mais fortes e mais pontudos dentes na criação? Nós somos os que correm mais? Nós somos os maiores? Nós somos os mais fortes? Como é que nós vamos competir? Imagina se você tivesse que viver na África. Ia ser fácil? Como é que você ia fazer para sobreviver um ano na África? Sem arma nenhuma, sem nada. Ia ser fácil? A primeira necessidade humana, o que é? Juntar. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Mas se unir, o bicho foge. Tem vídeos na internet que mostram isso. O leão vai buscar um búfalo, por exemplo, vai tentar achar um búfalo. Os búfalos se juntam, enfrentam o leão e o leão tem que sair de fininho. E assim foi com os nossos antepassados também, senão nós não estaríamos aqui. Eles aprenderam a se juntar.
Então a primeira coisa que fez o ser humano se juntar foi o quê? Sobrevivência. Se eles nunca tivessem conseguido deixar as diferenças de lado para falar, vamos se juntar para sobreviver, nós nem estaríamos aqui. Muito bem. De lá para cá, outras forças vão fazendo, ora a gente se juntar, ora a gente se separar. Num casamento, na relação entre irmãos, entre sogra e nora, cunhados, não é diferente. Também tem momentos em que as coisas se juntam mais e momentos que as coisas se separam mais. E assim a gente vai vivendo como um pulsar. Momentos em que se juntam, momentos em que se separam. E as pessoas às vezes têm ilusões de que são mais unidos, que naquele tempo é que era bom. Por exemplo, você encontra amigos e fala assim: no tempo que a gente era jovem, saía todo mundo para beber e nós éramos mais unidos. O bar é uma grande ilusão de amizade, não é? As pessoas falam assim: eu vou para o bar fazer amigos. Puxa, vou para o bar ficar alegre. Que alegria é essa? Que amizade é essa que se conquista no bar? Né? Então, a gente vai vivendo ilusões de proximidade, ilusões de distância e momentos de distância que parece que a solidão vai comer a gente. A gente está sozinho e fala assim: meu Deus, como é que eu vou conseguir viver sozinho? Diz até a música assim, né? É impossível ser feliz sozinho. E a gente fica, ora, se deprimindo porque se vê sozinho, e a gente muitas vezes se vê sozinho, mesmo no meio da multidão, mesmo no meio da família, mesmo no meio de um monte de gente, a gente se sente sozinho. E também, às vezes, quando está junto, também a gente vive a ilusão de que estamos unidos. A gente fica sempre oscilando entre esses polos todos. E isso leva a gente a pensar, a bater, a machucar, a se bater um com o outro, acusando. Nas brigas conjugais, o que não acontece? Nos conflitos em geral, o que não acontece com a gente? Eu sou assistente social judiciário, trabalho no fórum. Eu encontro casais no momento em que eles se separam e vão disputar patrimônio, vão disputar guarda de filhos. Meu amigo, se o Paulinho da Viola falou que na hora do dinheiro irmão desconhece irmão, na hora da separação então é impressionante. É impressionante o que as pessoas falam umas das outras para conseguir ter a guarda dos filhos. E como é muito difícil você se destacar do outro crescendo, sabe o que é mais fácil? Cortar a canela do outro. Já que eu não posso ser maior que o Mário, eu chego e corto a canela dele. Então, ao invés de as pessoas falarem das suas próprias qualidades, elas falam dos defeitos dos outros. Dá a impressão que alguém chegou para uma das partes, para uma mãe ou para um pai, e falou assim: escuta, ele nunca pôs os seus filhos no colo? Pois. E aquele pôr no colo ganha uma outra dimensão. O que até anteontem, quando você estava lutando pela manutenção do teu casamento, era um carinho, era um acolhimento, passa a ter uma outra dimensão. Ele não bebe uma cervejinha no final de semana? Bebe. E aquilo ganha alcoólatra, pedófilo, abusador. As acusações são as mais variadas e as mais tristes. Como lidar com os conflitos humanos? Como lidar com essas situações todas? É lícito ir para a justiça? Muitas pessoas, quando a gente conversa, por exemplo, aqui no curso do Evangelho, às vezes as pessoas vêm falar de conflitos que estão vivendo e falam assim: será que eu devo manter o meu casamento ou será que eu devo me separar? Não é uma situação crítica?
Como lidar com os conflitos? Até que ponto eu devo unir, eu devo apostar na união, até que ponto eu devo apostar na separação? E eu aprendi com uma colega minha, psicóloga, que a gente se concentra muito no que fazer. A gente sempre quer saber o que fazer, quando na verdade a grande questão é como fazer. O como fazer é às vezes mais importante do que o que fazer. Você anda na rua, bate o carro. Nós batemos um carro, eu saio de lá com a firme decisão de que você foi culpado. Só que você vem de lá com a mesma posição. Ele pode abrir um processo contra mim? Pode. É errado? É moralmente errado ele fazer isso? Não. Eu posso abrir um processo contra ele? Lógico que sim. Agora, se eu fizer isso imbuído de ódio àquela pessoa, eu vou estar me condenando a me envenenar durante o quê? Quanto dura o processo? Quanto dura o processo? Então, o problema não é ter conflitos, porque é praticamente impossível você se relacionar com os seres humanos sem ter conflito, não é verdade? O problema não é nem judicializar ou trazer as barras da justiça, os conflitos. A questão é como você vai viver as suas relações, como você vive os teus momentos de proximidade, como você vive os teus momentos de distância. E não são os rótulos que vão resolver essa situação. Porque você fala assim, nós somos casados, a gente devia se compreender, a gente devia se amar, a gente devia. Os rótulos não resolvem as coisas, porque o que vem resolver é a postura real. Então, um momento mágico do Evangelho, como muitos, em que Jesus conta para as pessoas que estão em volta e vem ensinar falando que um homem descia de Jerusalém numa viagem e foi colhido por bandidos. O Datena deve ter contado essa história também, mas nesse caso foi Jesus. E os bandidos roubaram, pegaram tudo dele, deram um couro danado, mas bateram muito no cara e deixaram ele jogado no chão sem condições de se levantar. Não parece alguma coisa parecida com o dia de hoje? Aí veio o sacerdote, no mesmo caminho. Sacerdote, o título, o rótulo, a posição social. O que um homem de Deus deve fazer? Passar ao longe, olhar e ver, isso vai dar rolo, e sai, passa longe. Não é isso que um sacerdote, um homem de Deus deve fazer? Não é isso que muitas vezes nós religiosos fazemos? Você não se pensa, se eu perguntar aqui, quem acredita em Deus? Alguém vai ter coragem de não levantar a mão? Todo mundo acredita em Deus. Mas e na hora de você mostrar a sua crença em Deus, de você demonstrar nas suas atitudes, você sempre acredita em Deus? Pois foi o que aconteceu. O sacerdote passou ao largo e não quis se comprometer. Depois veio uma pessoa do governo, no mesmo caminho. Uma pessoa do governo deve pensar o quê? Na coletividade, no bem-estar da população, como a gente vê nos dias de hoje, não é? Todas as pessoas do governo pensam no bem-estar de todos. E aquele lá, por coincidência, naquele tempo, não hoje, pensou só em si e foi também se esgueirando pelas beiradas. Foi se esgueirando e sumindo da responsabilidade. Um político fugindo da responsabilidade. Que coisa estranha. Depois, conta o Datena daquele tempo, Jesus que me perdoe, conta Jesus que veio um samaritano. Mas o samaritano era o pior dos seres, o mais desprezado dos seres daquela sociedade. É mais ou menos como o nordestino na nossa sociedade.
Nós falamos assim, o nordestino é desprezado em outros lugares, aqui em Santos não, aqui em São Vicente não, nós aqui não temos preconceito. Santos teve um prefeito nordestino, no Gonzaga tinha um monte de pichação, fora nordestinos. No momento chave, a gente se revela. No momento dos cargos, no momento do destaque, no momento do dinheiro, fez essa sociedade humanista, terra da liberdade e da caridade, como Santos é chamada, revelar os seus interesses, a sua pequenez, a sua mesquinharia. Então, as situações vão aparecendo para a gente. E nessas situações concretas é que você vai dizer se você é uma pessoa de Deus, se você crê em Deus como a sua língua está falando. Por quê? Porque Jesus sempre repetia, e até hoje nós não conseguimos ouvir, que nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do meu Pai. Dizer, louvar ou fazer a vontade do Pai. Pelo que você conhece aí dos templos que se dizem dos seguidores do Cristo, as pessoas estão mais preocupadas em louvar ou em fazer o que Jesus fez. Louvar é fácil. Louvar é fácil. A gente pode aqui não ser tão barulhento quanto outros lugares. Ainda bem, já acho que já é um grande avanço. Mas a gente também corre o risco de se perder no meio do caminho da religião. Porque não basta se dizer cristão, não basta se dizer religioso, não basta dizer eu creio em Deus. Existem momentos-chave nas nossas vidas em que a situação concreta aparece, a pessoa, uma situação concreta de ajuda acontece, e ali se revelam as pessoas. Eu acabo contando muito, quem já tiver ouvido já peço desculpa, mas eu conheço um palestrante espírita que passou por uma série de situações críticas e que mostrou o quanto ele estava preparado para demonstrar em atitudes aquilo que ele falava no palco. Conhece? Eu de vez em quando vejo esse palestrista também. Tem um bocado de espelho em casa. Uma dessas situações foi assim. São várias, mas algumas marcam a gente. Eu andando na balsa, trabalhava em Bertioga, com a minha moto, as motos todas juntadas num canto, como quem já foi para lá sabe como fica. E aí na hora de atracar a balsa do outro lado, o rapaz lá em cima deu uma bobeadinha e deu um tranco maior. E um rapaz que estava também distraído na minha frente, em cima da moto, desequilibrou e caiu. Só que as motos todas muito juntas, ele não chegou a cair completamente, ele ficou caído por cima do outro, bem na minha frente. E eu olhando assim, nossa. Aí um rapaz deixou a moto dele de lado, atrás de mim, deu a volta por mim, porque eu estava atrapalhando, deu a volta por mim, foi lá, levantou o rapaz, ele saiu daquela situação vexatória, que ele estava assim, não conseguia nem subir nem descer, não conseguia fazer nada, levantou o rapaz e se arrumou. E eu pergunta-se para Jesus. Jesus pergunta para as pessoas naquela situação e pergunta para mim, na minha situação, e pergunta para vocês na situação que vocês vivem. Quem foi o próximo? Quem foi o próximo? Aquele que tinha um cargo de sacerdote? Aquele que tinha um cargo de governante? Ou aquele samaritano, o rei samaritano? Ele perguntou isso para um rapaz que estava à volta dele, e o rapaz, com muita propriedade, respondeu assim: o próximo foi aquele que usou de misericórdia.
na minha parábola do samaritano também. Você tem sido próximo ou você tem sido distante? A proximidade é dar cesta básica. Dar cesta básica pode ser. Pode ser. Você dá uma esmola? Pode ser. Você dá uma roupa usada, um brinquedo usado para alguma pessoa? Pode ser. Você realmente usar de misericórdia. Mas misericórdia é um objeto ou é um sentimento? É claro que é um sentimento. Então, dar objetos é necessariamente misericórdia? Claro que não. A misericórdia é o como você tem desenvolvido o seu gesto, que postura você tem desenvolvido nos lugares. Quando você encontra triste uma pessoa que você geralmente vê alegre na sua vizinhança, na padaria, no mercado, no seu trabalho, você dá atenção? Quando no ônibus senta uma pessoa do lado e começa a contar da vida dela, fila de banco, ponto de ônibus, lugares mais privados, as pessoas escolhem você para contar a vida. O que você faz? As pessoas nos escolhem para ser próximos. Elas precisam, elas estão como o rapaz que foi espancado pelos ladrões. Por quê? Porque todos nós nos sentimos sós. Todos nós nos sentimos desamparados. Todos nós queremos colo. Quem não quer colo? E às vezes você olha para dentro de casa e não vê colo. Você olha para a volta de si e não vê colo. Você precisa de alguém estranho. Quem já trabalhou no serviço samaritano sabe o que é isso. 11, meia-noite, 3 da manhã, liga para alguém completamente estranho e começa a falar as coisas mais íntimas e mais terríveis da vida dela. A que grau de solidão nós chegamos? Você já imaginou um ET chegar hoje na Terra e a gente tem que explicar para ele o que faz um psicólogo? Não, seu ET. Um psicólogo é assim, ó. Uma pessoa tem necessidade de falar, aí ela paga para alguém ouvi-la. Ah, é? É assim que vocês resolvem os problemas de vocês? Você precisa de alguém para te ouvir? Você paga para alguém para essa pessoa poder te ouvir? Era isso que a gente fazia no serviço dos samaritanos. A gente era proibido de dar conselho. Já imaginou ajudar alguém sem dar conselho? Era proibido de dar conselho, porque a nossa crença, a nossa postura era passar para a pessoa uma certeza que Deus não dá um problema sem colocar do lado a solução. Mais especificamente, Deus não te coloca nenhum problema sem colocar dentro de você a solução. Será que a gente acredita nisso? O nosso exercício no CBV era exercitar a nossa fé no Deus interior, no Deus que está dentro de todos nós. Do Maníaco do Parque também? De Adolf Hitler também? Todos os seres, todos os filhos de Deus, todas as criaturas têm no fundo de si a fagulha divina. Será que a gente consegue acreditar nisso? Quando você dá importância demais para as aparências, você começa a segregar e a antipatizar com as pessoas porque elas são nordestinas, porque elas são negras, porque elas são homossexuais. Isso não é motivo suficiente para a gente quebrar uma lâmpada no rosto de um homossexual na Paulista? Isso não é motivo suficiente para a gente pichar o Gonzaga, a região mais bonita da cidade, com fora nordestinos? Isso não é motivo suficiente para você atacar as pessoas? É claro que não. Mas a gente se retém nas aparências, e nas aparências a gente se distancia, a gente aposta e vive os conflitos, a gente aumenta os problemas. Mas quando a gente consegue enxergar a essência, quando o pai olha para um filho e vê a aparência e lida com ele na superficialidade, ele fala o quê? Nasceu o filho, ele já pensa imediatamente na coisa mais importante na vida do filho, que é o
do time de futebol. Está lá na maternidade e na porta já tem a camisa do time do pai. Quando ele morre de medo que o filho possa ser corintiano. Realmente é uma razão. Não, vamos concordar. Vamos concordar. Tem coisas terríveis para acontecer com uma criança, né? O pai tem que se prevenir, pelo amor de Deus. Posso dar passo em você hoje. Então a gente vai se realizando, querendo se realizar através dos filhos. Você está preparando para os seus filhos, quando você vai projetando as suas frustrações para a vida dos filhos, você vai preparando que a vida dele vai ser infeliz. Você está condenando o seu filho à infelicidade, porque ninguém pode realizar o sonho do outro. A gente veio para a terra para realizar os sonhos nossos. Eu não posso ser fonte de realização dos sonhos do outro. Você está condenando o teu filho à infelicidade. Você tem que propiciar que ele seja feliz. Será que a gente está pronto para ouvir? Ouvir é uma arte tão difícil, gente. Ouvir. A pessoa te escolhe para falar, fala 3 minutos. Você já emenda. Não, comigo foi pior, quer ver? Daí começa a contar 15 na cabeça da pessoa. A pessoa vem com 5 toneladas, volta com 35. Porque você despeja ainda as suas questões a ela. Você sabe ser o próximo? Você sabe se dar o que a pessoa precisa? Você sabe se colocar no lugar do outro? Como é que você pode querer seguir a mínima regra, a mínima ferramenta, a fantástica ferramenta que Jesus deixou pra gente, que é fazer ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse? Como é que você vai poder amar o próximo como a si mesmo? Como é que você vai poder um dia amar a Deus sobre todas as coisas se você não soubesse colocar no lugar do outro? Quem não sabe se colocar no lugar do outro não sabe nem dar presente. E olha que eu tenho uma dificuldade para dar presente, eu enganado. Nós precisamos nos exercitar para o amor. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que a nossa sogra encarnou perto da gente. É para isso que a nossa cunhada encarnou perto da gente. É por isso que nós tivemos os filhos que nós tivemos. É por isso que nós temos o prefeito que nós temos. É por isso que nós temos a presidente da República que nós temos. Não é ironia. A vida coloca dificuldades para ver se a gente acorda. Será quantos anos vai viver uma mulher à caça de homens que vão lhe realizar? Agora eu vou encontrar um príncipe encantado. Aí troca um, vem outro. Ah não, agora vai. Agora vai pra onde, minha filha? E a gente a cada 2 anos elege novos políticos. E a gente acha, agora vai. Vai pra onde? Vai pra onde? Só tem um jeito da sociedade vicentina, da sociedade brasileira, da sua vida andar. Lá no interior se fala assim: o olho do dono é que engorda o gado. Se você deixa o teu carro num mecânico mau caráter e ele percebe que você não entende nada daquilo, ele vai fazer o que com você? Vai inventar coisa pra caramba, vai arrancar todo o dinheiro que puder. Por quê? Porque você não está atento. Você contrata uma empregada e fala para ela assim: limpa o que você quiser, quando você quiser e do jeito que você quiser. Tá certo? Se ela for mau caráter, vai ser um inferno. Ela vai limpar a casa. O olho do dono é que engorda o gado. A felicidade de uma cidade, a felicidade de um país, a felicidade de um casamento, tá, enquanto nós estivermos atentos para a nossa vida. É ou não é?
Orai e vigiai. Você tem que ficar atento para a tua vida. Quando a infelicidade aparecer, o teu sistema de alarme tem que ficar claro. E quando o sistema de alarme tocar, você tem que usar as armas contra os invasores, as armas contra os oportunistas. E a arma para você revolucionar a tua vida, para você começar a transformação da tua vida, chama-se oração. A partir da oração, você vai mandar convites para o espaço, para o mundo espiritual. Só gente boa. É como se você falasse assim na tua oração: só diretoria. Agora eu quero só gente de bem na minha vida. Quando você se deixa alimentar pelo rancor, pela angústia, pela solidão, pela pena de si mesmo, pela revolta, você está falando assim: só quero gente ruim. Depois vem no semente e fala assim: tira os obsessores. Tira, mas você continua atraindo gente ruim para você, minha gente. O que adianta limpar o chão com a torneira aberta? Vamos fechar a torneira? Vamos fechar a torneira? Vamos aprender a mudar a nossa vida. E a gente muda a nossa vida com um grande apóstolo cristão, que nem cristão era, Mahatma Gandhi, falou: faça em você a mudança que você propõe para o mundo. É assim que a nossa vida vai mudar, o nosso casamento, a nossa cidade, o nosso país. Começa pela gente, ou então vai ser hipocrisia. Obrigado.